convidá-los então a meditar em o Evangelho de João, capítulo 20. Esse será o texto da nossa reflexão de hoje, João capítulo 20, do versículo 19 ao versículo número 23. Abra sua Bíblia, aí mesmo de sua casa, da sala ou do quarto, onde você estiver reunido com a sua família. Nesse instante, abra sua Bíblia, acompanhe a palavra de Deus, a leitura da palavra de Deus juntamente comigo. Desligue-se nesse instante de qualquer outro instrumento tecnológico, qualquer outra espécie de mídia e centralize a sua atenção para que nós possamos juntos aprender, crescer na graça, no conhecimento do Senhor e sermos edificados pela palavra do nosso Deus. João, capítulo 20, do versículo 19 ao versículo 23, é o texto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje. Diz assim a palavra do Senhor. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. E se lhes retiverdes, são-lhes retidos. Amém. Vamos orar nesse instante. Texto maravilhoso da palavra do nosso Deus. Que palavra tão bela que nos fala sobre um momento ímpar na vida do nosso Senhor e para a vida da sua igreja após esse momento da ressurreição de Cristo. Eu quero então convidá-lo a orar juntamente comigo. Erga a sua voz ao alto, dirija o seu pensamento ao trono da graça de Deus e vamos juntos rogar ao Senhor que nos abençoe, que abra nossa mente, que abra o nosso coração, que nos faça compreender a sua doce, a sua poderosa voz através das Sagradas Escrituras. Ore ao Senhor comigo nesse instante. Deus bendito, muito obrigado. Obrigado pelo privilégio e pelo livre acesso que nós temos à tua santa e poderosa palavra. Nesse instante, ó Pai, reunidos com um só propósito, com um só pensamento, com o desejo de aprender do Senhor na tua santa palavra, nós pedimos que o Senhor abra nossa mente, que o Senhor abra o nosso coração, que o Senhor nos faça entender a tua lei, que o Senhor desvende os nossos olhos para que nós possamos contemplar as maravilhas, as profundezas que há registrada na tua palavra, na tua lei. Assim nós oramos, ó Pai, gratos ao Senhor por este dia, gratos ao Senhor pelo dom da vida, gratos ao Senhor porque Cristo, o nosso Mestre, ressurgiu dentre os mortos. Gratos ao Senhor pela vitória garantida através da sua ressurreição. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus, teu Filho. Amém e amém. Queridos, o que é que nos motiva a crer? Eu gosto muito de pensar sobre isso, especialmente em um momento como esse, que o nosso país e que todo mundo vem enfrentando. O que é que nos motiva a crer? O que é que nos leva a termos ou a permanecermos com fé, mesmo diante de tudo isso que vem acontecendo? Qual é a nossa motivação? Em um mundo tão tenebroso, onde a maldade só aumenta, onde a perversidade dia após dia cresce, aonde a degradação moral é vista em todos os lados, aonde há o esfriamento do amor, aonde há o crescimento de enfermidades, de pestilências e tantas outras coisas mais que são como um desastre no meio ambiente, na nossa vida, no seio da sociedade. O que é que nos motiva a crer? O que é que nos motiva a continuarmos firmes, a continuarmos crendo, a continuarmos esperando no Senhor com uma expectativa de muita alegria? O que é que nos motiva a crer, queridos? Certamente, a nossa resposta está baseada em uma pessoa e em um fato. A pessoa é Jesus e o fato é a ressurreição. É exatamente nele, em Cristo, e no fato que reside toda a nossa esperança, toda a nossa expectativa. A pessoa bendita de Cristo e o fato incontestável da sua ressurreição. Nenhuma religião no mundo se sustenta, se segura com aquilo que nós nos seguramos.
Veja bem, o judaísmo, por exemplo, tem como pai Abraão. Abraão, no entanto, morreu e não ressuscitou. O budismo tem como líder Buda. Buda, no entanto, morreu e não ressuscitou. O espiritismo tem como guia Allan Kardec, mas Allan Kardec morreu e este também não ressuscitou. O islamismo tem como profeta Maomé, mas Maomé morreu e este não ressuscitou. O shintoísmo tem como Deus todas as substâncias oriundas de uma crença panteísta onde tudo é Deus. Eles então creem em algo que se decompõe, que morre e que desaparece. Portanto, onde não há ressurreição. No entanto, nós, os cristãos, nós temos como líder, como fundamento, a pessoa de Cristo. Mas esse também morreu. No entanto, diferente de todos os demais, e todos os outros líderes e mestres e profetas e guias espirituais de todas as demais religiões do mundo, Cristo, ao terceiro dia, ressuscitou vitoriosamente, gloriosamente, poderosamente, e ele voltará uma segunda vez. Essa é a nossa grande diferença. Essa é a nossa grande base, esse é o nosso grande alicerce, a ressurreição, a vida, a vitória de Jesus Cristo. Nenhuma religião tem isso, por maior que ela seja, por mais extensa, por mais adeptos que ela tenha. Nenhuma religião, senão o cristianismo, tem como guia, como fundamento, como sustentador, um Deus que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e vivo está para todo sempre. É nele, em Cristo, que se baseia a nossa fé. É no fato que é a ressurreição, que está a nossa esperança, a nossa expectativa. Por isso é que nós cremos. Por isso é que nós permanecemos confiantes, porque o nosso mestre não está morto, mas ele vive e está sentado à destra do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. O relato que nós acabamos de ler, queridos, em João capítulo 20, nos mostra um momento onde tudo parecia estar perdido. A semelhança de outras religiões, aonde os seus líderes, aonde os seus mestres, aonde os seus profetas morreram, agora o cristianismo parecia estar na mesma situação. O seu líder estava morto. Jesus havia sido sepultado e já fazia 3 dias desde a sua morte e o seu sepultamento. Os discípulos agora estavam reunidos com as portas trancadas, sem esperança. Não estavam reunidos em uma festa de celebração, de comemoração. Pelo contrário, aquele não era um local de festa, mas era um local de pranto. Aquele não era um local de danças, mas era um local de luto. Não era um lugar onde havia alegria, mas era onde abundava a tristeza. Porque o seu líder, porque o seu mestre havia morrido. E morrido morte de cruz, de forma humilhante, de forma vergonhosa. Ele foi exposto, ele foi humilhado, ele foi ultrajado, ele foi perseguido, chicoteado, foi pisado, foi humilhado. Bajularam dele, rasgaram sortes ou jogaram sortes com as suas vestes. Levantaram blasfêmias contra ele. Todos os tipos de humilhação Cristo na cruz do Calvário sofreu. E o líder desse povo agora estava lá, numa tumba fria, ao terceiro dia. E diz o texto agora que os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas diante dessa situação. É impressionante, irmãos, o quanto que esse cenário, que é narrado agora em João capítulo 20, nos lembra o que acontece lá em Gênesis capítulo 3. Eu quero recordar o que é que acontece em Gênesis capítulo 3. Porque aqui, nesse momento, em João capítulo 20, nós vamos perceber os acontecimentos decorrentes da morte de Cristo. Lá em Gênesis capítulo 3, nós vamos perceber os eventos decorrentes do pecado. E há uma forte semelhança entre ambos os eventos.
em épocas diferentes, mas com aplicações e com acontecimentos muito semelhantes. Se não, veja comigo. João capítulo 20 vai nos mostrar, o texto vai nos relatar, do versículo 19, versículo 23, que aquele ambiente a qual os discípulos estavam era um ambiente indesejado. Por quê? Diz o texto aí que aquele dia era o primeiro dia da semana e diz aí o texto então que ao cair da tarde daquele dia, os discípulos estavam ali trancados. Eu quero chamar a sua atenção para o aspecto onde diz ao cair da tarde daquele dia. Observe que esse era o momento onde a escuridão, aonde a noite se aproxima. E chegando a noite, chegando às trevas, aumentava a angústia, aumentava a preocupação. A escuridão os impedia de olhar além, e já era agora ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, e o seu mestre parecendo que estava morto. No entanto, além dessa escuridão que se aproxima, um outro fato é digno de nota, porque diz o texto agora que eles estavam de portas trancadas. Além da escuridão, havia agora uma outra razão pela qual tornava aquele ambiente indesejado, que era a insegurança. A insegurança que gerava um desassossego na vida daqueles discípulos. Se não, veja comigo. Diz o texto aí que eles estavam com as portas trancadas com medo dos judeus. Havia temor, havia uma insegurança, Jesus não estava presente. Em outro momento, quando eles passaram uma situação muito difícil, quando uma tempestade os acometeu, Jesus estava na popa do barco dormindo. E eles acordam o mestre, Jesus então ora e repreende o vento, e diz o texto que se fez grande bonança. Jesus, ao falar, ao repreender o vento, ao repreender o mar, as águas se aquietam, a tempestade cessa, e aqueles homens ficaram em segurança, em plena paz, porque Jesus estava presente naquele barco. No entanto, esse momento Jesus não estava. Nesse momento eles se encontravam sós. E estando sozinhos, eles estavam agora com medo dos judeus. As portas estavam trancadas porque não havia segurança para eles. O sentimento que passava pelo seu coração era de um desassossego. Mas além disso, nós percebemos que o medo então se apossa completamente deles. E aqui nós observamos que eles estavam com medo dos judeus, já era o cair da tarde daquele primeiro dia da semana. Foi exatamente no período da noite que os discípulos foram surpreendidos pelos judeus quando vieram com porretes, quando vieram com tochas para prender Jesus na companhia de Judas Iscariotes, o traidor. Foi no período da noite. Eles armaram uma cilada e encontraram Jesus com os seus discípulos para ali prender o mestre e levá-lo até a morte de cruz. E agora, diante dessa situação, encontrando-se sozinhos, eles estavam com medo, desassossegados por causa daquela situação, temerosos por causa daquilo que poderia acontecer com eles. Todo esse drama, pela morte de Cristo, nos lembra diretamente o que acontece com a queda do homem lá em Gênesis capítulo 3, se não, veja comigo, como já mencionei. O texto de Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 8, vai nos mostrar alguns fatos, algumas verdades. Eu queria que você aí de sua casa abrisse comigo esse texto, Gênesis capítulo de número 3, a partir do versículo de número 7 ao versículo de número 10. Diz assim a palavra do Senhor. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz de Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Esse é o relato, essa é a reação de Eva e Adão lá no jardim do Éden, após terem comido do fruto da árvore proibida. Naquele momento, nós vamos perceber claramente as reações que eles têm agora após pecarem contra o Senhor. E observe, irmãos, o paralelo que nós percebemos claramente entre esse texto e o texto de João capítulo 20 que nós estamos trabalhando. Observe que em Gênesis capítulo 3,
Esse evento acontece na viração do dia. Em João capítulo 20, diz o texto que ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana. Portanto, ambos os eventos acontecem no fim da tarde. Segundo, diz o texto que lá em João capítulo 20, eles estavam com as portas trancadas. O medo, a insegurança fez com que eles trancassem as portas do recinto onde eles estavam. Eles se esconderam. Eles procuraram abrigo por causa da insegurança que havia para eles. Em Gênesis capítulo 3, diz o texto que quando Deus pergunta pelo homem, quando Deus questiona onde estás, diz o texto então, que o homem e a sua mulher se esconderam, se colocaram por entre as árvores do jardim. Após pecar, lá no Éden, o homem se esconde com vergonha, com insegurança, por entre as árvores, tentando se esconder do Senhor. Os discípulos agora, com medo dos judeus, com a insegurança que havia, eles se escondem com as portas trancadas. Mas além de tudo isso, nós vamos perceber que a resposta da mulher, do versículo número 10, é o seguinte: ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. É exatamente assim que João trata agora o relato dos discípulos, trancadas as portas por medo dos judeus. Observe, queridos, o paralelo que há. Perceba que o mesmo movimento agora acontece em ambos os textos. E em Gênesis, tudo aquilo que foi destruído pelo pecado, tudo aquilo que foi exterminado, tudo aquilo que foi terminado, tudo aquilo que foi arruinado por causa da queda, em João agora é restaurado, agora é refeito pela ressurreição de Cristo. Observe o que é que o pecado no jardim ocasionou ao homem. Primeiro, dúvidas. Versículo 4 do capítulo 3 diz o seguinte: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Deus havia dito: do fruto dessa árvore vocês não vão tocar, vocês não vão comer. Mas então chega a serpente para seduzir a mulher, diz: é certo que vocês não vão morrer. Planta a semente da dúvida. É exatamente a dúvida que é vista agora no jardim. A mulher passa a duvidar daquilo que Deus disse e começa a confiar naquilo que a serpente disse. Observe, irmão, se não é isso que acontece quando Jesus se aparece uma outra vez aos discípulos e Tomé não acredita na veracidade, não acredita na ressurreição de Cristo se não tocasse nas suas feridas. Veja que é exatamente isso. Os discípulos lá em Lucas capítulo 24, versículo 38, chegam a duvidar, eles ficam sem acreditar que de fato Cristo tinha ressuscitado. A dúvida agora faz parte dessa reação à morte de Cristo. A mesma coisa acontece no Éden. A dúvida ao que Deus havia dito surge por causa do pecado. Mas outra razão, outra consequência que o pecado veio a ocasionar foi a vergonha. Porque diz o texto no versículo 10 de Gênesis 3, e porque estava nu, tive medo. O homem agora se sente envergonhado porque ele percebe a sua nudez. Ele antes via naturalmente, sem roupas. Mas agora, por causa do pecado, ele sente vergonha. Vergonha de si, vergonha de Deus, vergonha de que Deus olhe para a sua real situação. Ele se envergonha daquilo. E é curioso nós observarmos que, ainda no Evangelho de João, no texto que nós estamos meditando, só que no capítulo 21, a partir do versículo de número 7, essa mesma coisa acontece com o apóstolo Pedro. E é curioso porque no capítulo 21 de João, vai nos mostrar um momento quando muitos dos discípulos, desesperados e desesperançosos por causa da morte de Cristo, retornam à sua antiga profissão, à sua antiga prática. E diz o versículo 3, disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Acontece que agora Pedro, juntamente com outros discípulos, abandonam o ministério. Eles percebem que aquele ministério, aquela vida que eles viviam, parecia não fazer mais sentido algum. Eles então retornam às suas antigas práticas, a prática da pescaria. E em meio a essa pesca, Pedro então
tira a sua roupa, e diz o versículo 7, e aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque havia despido, e lançou-se ao mar. Observe que texto tão curioso e tão incrível que agora João vai nos mostrar. Pedro, como pescador, voltando à pescaria, a sua antiga profissão, tira toda a sua roupa, porque ele ia pescar, então ele poderia molhar a sua roupa. E estava ali juntamente com os demais discípulos, naturalmente, no seu ofício, na pescaria. Mas de repente ele ouve, é o Senhor, é Cristo. Naquele momento, Pedro, que estava sem roupa porque estava mexendo em água, estava se molhando, ele agora se veste, se cobre e pula na água. Parece até estranha essa reação. Ele tinha tirado a roupa certamente para não se molhar. Mas agora ele veste a sua roupa e pula na água. Porque ele vai nadando apressadamente para chegar até a margem e encontrar-se com Cristo. Observe que a vergonha faz com que aquele homem agora se cubra. A semelhança do que tenta fazer Adão e Eva lá no jardim. Eles sentiram vergonha de Deus. Eles sentiram vergonha da presença do Senhor e se cobrem. Foi exatamente assim que Pedro se sentiu ao ver o Cristo, aquele que ele havia negado 3 vezes, aquele que ele havia abandonado, aquele que ele havia agora deixado de lado para voltar à sua antiga prática, a pescaria. Ele se veste, atira-se ao mar e agora vai até Cristo nadando. A vergonha foi algo que o pecado ocasionou. Mas não bastasse isso, o medo, como já foi mencionado, faz parte diretamente dessa reação dos discípulos, porque eles estavam com medo agora dos judeus. A semelhança da mulher e do homem, que se esconderam entre as árvores porque tiveram medo de Deus. Queridos, o que se passa em João 20 é uma nova criação. Tudo aquilo que foi destruído pelo pecado, agora vai ser restaurado pela ressurreição de Cristo. Lembre-se disso. Tudo aquilo que foi destruído pelo pecado, agora vai ser restaurado, vai ser refeito pela ressurreição de Cristo. Por isso eu queria então meditar brevemente com os irmãos no seguinte tema: ressurreição, o triunfo de nossa fé. E baseado nesse tema, nesse aspecto que nós já estamos percebendo no capítulo 20 de João, eu gostaria de ver com os irmãos algumas lições dessa ressurreição, o triunfo da nossa fé. Esse fato, essa verdade é a mais surpreendente, a mais oportuna e a mais desafiadora de todas as esperanças, a ressurreição de Cristo. É a certeza mais absurda e, ao mesmo tempo, queridos, é a mais segura de todas as certezas já produzidas pela fé cristã, a ressurreição de Cristo. Ela é a razão para o triunfo da nossa fé. Nós encontramos, irmãos, então, algumas razões pelas quais essa ressurreição é o triunfo da nossa fé. Primeiro, porque ela restaurou a paz. Veja o que acontece agora quando Jesus chega no meio daqueles discípulos que estavam com as portas trancadas com medo dos judeus. Diz o texto: veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Quando Jesus agora se aproxima dos discípulos, ele traz agora paz. A paz que havia sido perdida por causa do pecado. A paz que havia sido deixada para trás porque o pecado causa separação, causa inimizade entre nós e Deus. Aquela paz que foi perdida pelo pecado, ela agora é restaurada pela presença gloriosa do nosso Cristo Redentor e ressurreto. E observe que o pecado que tira a paz do homem no jardim, agora abre espaço para a ressurreição, que traz de volta a paz sublime ao coração do homem. Nós percebemos isso em João capítulo 14, versículo 27, quando o próprio Cristo diz o seguinte: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O próprio Evangelho de João ainda resiste no capítulo 16, versículo 33, o seguinte: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo.
Cristo em diversos momentos nos faz esperança de paz. Olha, tenham fé, tenham esperança, eu deixo a minha paz. No mundo vocês vão passar por aflição, mas tenham bom ânimo. Vocês em mim vão ter paz. E agora quando ele ressuscita, coloca-se no meio dos discípulos e diz, paz seja convosco. Ele restaura a paz perdida. Ele restaura aquilo que foi manchado, aquilo que foi tirado pelo pecado. Cristo com a sua presença agora restaura. Mas ele não restaura apenas a paz, ele restaura também a alegria, porque diz o versículo número 20. E dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem ao Senhor. Toda a alegria que havia sido perdida, a tristeza que agora tomava conta do ambiente, que tomava conta do coração. E é interessante nós observarmos que Lucas, capítulo 24, naquele relato que aponta o momento quando os discípulos do caminho de Emaús estavam caminhando, retornando para a sua cidade. Jesus se aproxima deles e quando Jesus questiona o que estava acontecendo, diz o texto lá no versículo 17 de Lucas 24, que eles pararam entristecidos. Essa era a situação dos discípulos. Tristeza, dor, angústia, medo, desassossego. O seu mestre havia morrido. A tumba fria agora guardava o corpo do seu Senhor. Havia tristeza, havia dor. Mas quando Jesus volta, ressurge dentre os mortos e agora se coloca no meio deles, o texto que eles se alegraram. Jesus agora restaura a alegria perdida por causa do pecado. Ele traz a paz, ele traz a alegria, mas agora algo incrível acontece, porque Jesus agora vai restaurar algo muito mais sério, algo muito mais precioso. Versículo de número 21 diz o texto. Disse, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. O que nós vamos agora perceber, queridos, é uma restauração, não mais da alegria e da paz, porque já aconteceram, mas uma restauração do propósito. A razão pela qual Deus os criou, a razão pela qual Deus os formou, a razão pela qual Cristo os escolheu para serem seus discípulos, agora vai ser restaurada. Porque o pecado tornou cego aqueles homens. Pedro havia voltado à sua antiga prática, a pescaria. Muitos discípulos voltaram a seguir a Pedro, voltaram a pescar, abandonaram seu ofício, abandonaram o ministério da palavra, porque o seu mestre aparentemente estava morto e não ia ressuscitar, então eles voltam às práticas antigas por causa da desesperança. O propósito foi interrompido, mas quando Cristo agora retorna, coloca-se no meio dele, diz o texto, eu vos envio, assim como o Pai me enviou. Ele restaura agora o propósito. Propósito pelo qual eles estavam no mundo, fazer a vontade do Pai. O próprio Jesus disse, olha, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E dessa forma, os discípulos agora precisariam entender a obra de Cristo na vida deles e a obra dele na vida de outras pessoas para a glória de Deus. Ele restaura o ministério. Ele restaura o propósito de vida. Eu vos envio. Jesus agora dá uma comissão, uma ordem para que eles cumpram. Quarto e último lugar, além da restauração da paz, da alegria e do propósito, nós vamos perceber, queridos, que a ressurreição é o triunfo da nossa fé, porque restaura a comunhão. Isso é incrível. Versículo número 22, observe comigo que diz o texto. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Nesse momento que diz, recebei o Espírito Santo, ele não apenas dá poder e autoridade para que os discípulos agora preguem a palavra, exerçam o seu ministério, o chamado que eles tinham de recebido do Senhor, mas agora também Cristo dá a eles comunhão, restaura a comunhão. Aquela comunhão que foi perdida no jardim, aquela comunhão que o homem abandonou pelo pecado, pelos prazeres, aquela comunhão agora foi restaurada pela pessoa bendita de Jesus Cristo. E ele agora diz, olha, recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhe perdoados. Se lhes retiverdes, são
retidos. Recebam o Espírito Santo. Jesus restaura a comunhão. Aquilo que o homem tinha antes do pecado, quando Deus visitava o homem na viração do dia, quando Deus se comunicava diretamente com o homem, quando Deus estava com o homem, eles agora são restaurados. É precisamente aquilo que nos diz Apocalipse: as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Com a ressurreição de Cristo, absolutamente todas as coisas passam a ser novas, porque se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, como diz Paulo. Mas se Cristo ressuscitou, a nossa fé é genuína, a nossa fé é verdadeira, nós temos uma genuína, uma verdadeira esperança. Nós não caminhamos para um mundo sem destino, nós não caminhamos por um caminho que não tem saída, que não tem chegada, mas nós caminhamos seguros em direção ao céu. Cristo ressuscitou, a ressurreição de Cristo significa a morte da morte, o enterro da morte, o desaparecimento da morte. Ele triunfou sobre a morte. Ele nos dá a esperança de que um dia com Ele nós iremos reinar. É a certeza que nós temos, é a esperança que nós temos, que assim como um dia Cristo ressuscitou, nós seremos ressuscitados. E essa ressurreição que acontecerá conosco quando Cristo voltar, não será uma ressurreição gradativa, progressiva, evolutiva, não é dispersa. Essa ressurreição ela acontecerá de repente, num piscar e num abrir de olhos. De forma coletiva, de forma perfeita, de forma definitiva, nós seremos ressuscitados juntamente com Cristo. Tornando-se então, irmãos, desnecessário qualquer outro avanço, de qualquer outra experiência. Porque a ressurreição vai marcar exatamente o fim da história. E vai agora celebrar a apoteose advinda pela vitória de Jesus Cristo. A vitória dele sobre a morte, a vitória dele sobre o pecado, sobre toda e qualquer humilhação. Com Cristo, nós teremos a perfeita, a completa, a inteira restauração de tudo aquilo que foi destruído pelo pecado. Isso é importante para a nossa vida, porque a realidade da ressurreição, ela vai lidar com essas questões mais profundas da nossa alma. A realidade da ressurreição não lida apenas com o aspecto físico de Cristo, mas ela lida agora com o mais íntimo de nosso ser, com a mais profunda das experiências. A ressurreição agora vai lidar com absolutamente tudo aquilo que o pecado em massa destruiu. A pergunta então que eu faço a você nesse dia é: o que é que o pecado destruiu na sua vida? O que é que o pecado destruiu em você? Seu casamento, a sua paz, a sua comunhão com Deus, a sua esperança, a sua fé? Veja, claramente nos é demonstrado que Timóteo estava incrédulo. A sua confiança, a sua fé no Senhor foi manchada, foi maculada. Foi totalmente tirada dele a fé por causa do pecado. O pecado corroeu a sua fé, a sua esperança. Mas quando Cristo chega, ele desembaraça toda a incredulidade. Ele lança fora todo o pecado. Ele lança fora a velha natureza. Ele lança fora os velhos hábitos. Ele lança fora absolutamente todas as coisas, porque todas as coisas se fizeram novas. As antigas já se passaram. Tudo agora se fez novo pela ressurreição de Cristo Jesus. O que é que o pecado destruiu na sua vida? O que é que o pecado destruiu no seu casamento? O que é que o pecado destruiu na sua comunhão com Deus, na sua integridade, no seu caráter? O que é que o pecado tem destruído em você? Eu quero que você saiba que, embora o pecado tenha poder para destruir, mas a ressurreição de Cristo, ela é muito mais poderosa para reconstruir, para restaurar tudo aquilo que foi desfeito pelo pecado. E essa é a grande lição, é a apoteose de toda a ressurreição. Por isso que a ressurreição ela é o triunfo da nossa fé. Tudo aquilo que o pecado destruiu, tudo aquilo que o pecado corroeu, tudo aquilo que o pecado roubou, tirou de nós, Cristo com a sua vida, Ele agora restaura e nos concede de forma definitiva, eterna, gloriosa, maravilhosa e prazerosa para todo e todo sempre.
Aquilo que o pecado nos roubou por um tempo, a ressurreição de Cristo veio trazer, veio restaurar, para que nós desfrutemos não por um tempo, mas para que nós desfrutemos durante toda a eternidade. E essa é a mensagem da cruz. E essa é a mensagem da ressurreição. Se ele não tivesse ressuscitado, teria sido em vão a nossa fé. Mas Cristo ressuscitou. Diferente dos deuses das outras religiões, diferente dos líderes de outras etnias, de outras confissões religiosas, o nosso líder, o nosso fundamento, a pedra angular que é Cristo, ele ressuscitou ao terceiro dia e ele voltará para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo amado. O que é que o pecado destruiu na sua vida? Não há absolutamente nada que a ressurreição não tenha poder de mudar. Se Cristo foi capaz de vencer a morte, se Cristo foi capaz de com sua morte vencer a morte, acabar com a morte, sepultar de uma vez por todas a morte, muito mais ele poderá fazer pela sua vida, pela sua família, pelo seu relacionamento com Deus, por tudo aquilo que foi destruído pelo pecado. A ressurreição é o triunfo da nossa fé, é a razão da nossa esperança, é o motivo para eu e você estarmos hoje aqui, louvando ao Senhor, ainda que separados, distantes fisicamente, mas esperançosos, crendo que Ele voltará, que Ele vai buscar a sua igreja, que Ele nos unirá dos quatro cantos da terra, todos os mortos e vivos, para juntos nos encontrarmos com o Senhor nos ares, como nos relata Paulo na sua carta aos Tessalonicenses. E assim, nós estaremos com o Senhor para todo sempre, celebrando a vida, não mais a morte, não mais derrota, mais vitória, porque Cristo, o Cordeiro vencedor, ele triunfou sobre a morte. A ressurreição é a razão por qual a nossa fé triunfa. Quero convidar você a orar, curvar a sua cabeça e a interceder ao seu juntamento comigo. Interceda pela sua vida e pela vida daqueles que não conhecem a Deus. Talvez se você que agora nos acompanha ainda não entregou sua vida a Cristo, hoje é o dia oportuno de você confessar os seus pecados, arrepender-se dos seus pecados, mudar de vida e entregar-se totalmente a Deus. Não há absolutamente nada na sua vida que Deus não possa transformar, que Deus não possa mudar. Se Ele venceu a morte, muito mais Ele pode fazer pela sua vida, pela sua história. Ele pode fazer muito mais por você. Receba a Cristo como seu único suficiente Salvador. Renda-se a Ele. Entregue-se completamente a Ele. Experimente de uma experiência, de uma esperança gloriosa. Que esse Cristo que veio ao mundo, morreu e ressuscitou, nos promete que voltará. Curva a sua cabeça. Vamos orar ao Senhor nesse instante. Vamos orar ao Senhor, rogando a sua bênção e o seu cuidado para conosco. Deus bendito, muito obrigado. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelos teus conselhos para as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra nos instrui, nos ensina, nos orienta, nos alerta e nos dá esperança de que tudo aquilo que o Senhor prometeu se cumprirá. Abençoa os teus servos espalhados por toda a face da terra. Abençoa a tua igreja que agora está em sua casa, sem poder participar da comunhão dos santos, sem poder participar da Santa Assembleia do Senhor, reunida para adorar, para bendizer, para prestar cultos. Mas juntos, em nossos lares, com as nossas famílias, nós te louvamos, nós te bendizemos, pois tu és digno de ser adorado em todo lugar e em todo momento. Nós aguardamos a tua vinda, nós anseiamos o teu retorno, nós desejamos o dia em que nós seremos completamente transformados para nos encontrarmos com o Senhor nos ares. Ó Deus, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo e aplica essa palavra ao coração de cada um. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Que Deus te abençoe, querido. Tenha uma ótima semana na presença do Senhor. Um forte abraço.